Olá a todos, eu sou o professor Alexandre Feitosa e estou muito feliz por fazer parte dessa conferência Lugar à Mesa. Agradeço ao pastor Felipe Gibran pelo convite e pela confiança em nós depositada. O nosso tema é Romanos 1, versículos 26 e 27, texto bastante utilizado para condenar pessoas LGBTQIA+. Mas será que Paulo fazia menção a essas pessoas quando ele escreve esse texto tão conhecido? É o que vamos analisar a partir de agora. Por isso, Deus os entregou a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no que é contrário à natureza. Semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. Textos como esse, lidos isoladamente, podem nos trazer uma ideia bastante equivocada daquilo que de fato o texto diz. Esses dois versículos não são independentes. Esses dois versículos não são autossuficientes em seu sentido. Eles precisam do contexto anterior e posterior para que possam ser devidamente compreendidos, para que possam ser compreendidos adequadamente. Uma prova disso é exatamente o início do versículo 26, que diz: por isso. Isso é um pronome que faz referência a algo que foi dito anteriormente. Então eu preciso entender qual a referência feita por Paulo quando ele utiliza aqui, claro que estamos lendo uma tradução em língua portuguesa moderna, entretanto não deixa de ser uma partícula que faz referência a algo dito anteriormente. Para entender adequadamente os versículos 26 e 27, é necessário, portanto, fazermos uma leitura que se inicia dentro do contexto maior que nós chamamos de perícope, que é quando nós temos um texto bíblico que tem um assunto iniciado, desenvolvido e concluído pelo autor. Todos sabem que a Bíblia é dividida por capítulos e por versículos. Entretanto, esses capítulos e versículos, muitas vezes juntos, formam um corpo de sentido maior que precisa ser considerado quando nós estudamos certos versículos. Não podemos estudá-los fora do seu contexto. Essa é a primeira regra da hermenêutica: não estudar textos isoladamente, porque eles podem produzir um sentido equivocado se interpretados sem a devida luz que o contexto lança sobre eles. A perícope em questão é iniciada a partir do versículo 18. Aqui nós temos um título que foi colocado pelo editor que diz: a idolatria e suas consequências. Quando nós lemos os versículos anteriores, o contexto anterior de Romanos 1, 26 e 27, nós vamos perceber que o assunto em pauta diz respeito à idolatria. Vamos ler alguns trechos para que isso fique claro. Versículo 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por causa disso, Deus os entregou nas concupiscências dos seus corações, à imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura no lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Aí entra o versículo 26. Por isso Deus os entregou a paixões infames. Por que essas paixões infames ocorrem aqui nessa descrição de Romanos 1? É uma consequência da idolatria. Tais atos sexuais aqui descritos não são consequência de uma orientação homossexual, não são consequência de relacionamentos estáveis como conhecemos hoje. O conceito de homossexualidade enquanto orientação sexual era ausente na época em que a carta foi escrita. Paulo não pode estar fazendo referência a algo que nós conhecemos hoje, a uma orientação sexual inata, marcada, interna, presente em todos os indivíduos que se sentem atraídos por pessoas do mesmo sexo. Aqui,
o sexo é praticado com outras motivações. Aqui, o sexo contra a natureza descrito pelo apóstolo é uma consequência de algo muito maior e não de orientação sexual e não de relacionamentos estáveis. O que está em pauta aqui são comportamentos típicos de cultos pagãos que eram praticados em Roma, em especial aos deuses Afrodite, Apolo, Cibele, dentre outros. Muitos tradutores, editores bíblicos forçam o texto a dizer aquilo que ele não diz. O versículo 26 se limita a dizer que as mulheres deixaram o uso natural. Não diz que elas deixaram o uso natural do homem ou que tiveram relações entre elas. Entretanto, não faltam edições que inserem expressões que não constam nos originais. Eu posso falar, por exemplo, da Bíblia A Mensagem, que é uma paráfrase escrita por Eugene Peterson, e a Bíblia Viva, editada aqui no Brasil pela editora Mundo Cristão. Em ambas as paráfrases, ou traduções, no caso da Bíblia Viva, a expressão entre elas mesmas foi inserida ao texto bíblico original, forçando esse texto a dizer algo que ele não diz. Isso tem nome, se chama exegese, que é forçar o texto a dizer algo que ele não diz. Paulo fala de relações homossexuais apenas entre homens, no versículo 27, quando ele é muito explícito em dizer homens com homens. Isso fica muito claro quando nós analisamos como aconteciam os rituais sexuais aos deuses Afrodite, Cibele e Apolo, por exemplo. Nós vamos encontrar o sexo entre homens nos cultos ao deus Apolo, e nós vamos encontrar sexo entre mulheres e homens em cultos como a deusa Afrodite, por exemplo. Nós não vamos encontrar nesses cultos sexo entre mulheres, simplesmente porque nessa cultura não se acreditava que a mulher possuía alguma semente geradora de vida. Pais da igreja, como por exemplo Clemente de Alexandria, que viveu no século II depois de Cristo, ou seja, ele viveu muito mais próximo do mundo que deu origem aos textos do Novo Testamento. Ele utilizava a mesma língua também em que foi escrito o Novo Testamento. Ele defende que essas mulheres estavam tendo relações com homens, mas um tipo de relação sexual que não levava à procriação. E toda relação sexual não gerativa era considerada uma relação contrária à natureza. Por isso Paulo utiliza essa expressão, porque nessa cerimônia se praticava um tipo de sexo que não levava à geração de filhos. Esses pais da igreja, como Clemente de Alexandria, defendem que as mulheres estavam mantendo relações anais com outros homens. Semelhantemente, os homens também começaram a praticar uma forma de sexo análoga à forma sexual contrária à natureza das mulheres, ou seja, homens estavam praticando sexo anal também nesses rituais. Então, quando nós analisamos o texto, observando palavras, observando estruturas, tudo fica muito claro. As mulheres estavam praticando uma forma sexual anal que não levaria à procriação. Semelhantemente, os homens também estavam praticando esse tipo de sexo entre eles. É interessante lembrar que a Bíblia se autoexplica. Quando nós analisamos outros textos de Paulo, como 1 Timóteo 1,10 e 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10, nós vamos perceber que ele cita apenas os homens cometendo relações entre eles. Não há textos análogos que possam confirmar que havia o sexo entre mulheres. E uma das regras da hermenêutica é a seguinte: quando um texto é obscuro, nós vamos procurar um texto análogo que trate do mesmo assunto, a fim de que o texto obscuro seja esclarecido. Não há textos que tratem do sexo entre mulheres. Portanto, aquele texto deve ser analisado de acordo com outros escritos antigos, extrabíblicos. Sim, isso é legítimo
de ser feito. E quando nós analisamos os escritos dos pais da igreja, fica muito claro que aquelas mulheres estavam praticando formas de sexo que não levavam à procriação nesses rituais. Por isso a palavra semelhantemente é muito importante para a compreensão desse texto tão polêmico, né, que gera tanta exclusão, que é utilizado tantas vezes para segregar LGBTs, para marginalizar tais pessoas, não deixando que elas façam parte de um grupo cristão, de uma igreja ou de uma comunidade. E isso precisa ser corrigido, isso precisa ser relido. É necessário que esses textos venham à tona de maneira crítica, não no sentido de fazer uma crítica ao texto, mas de submeter esse texto a certos critérios que são essenciais para a sua exata compreensão. Porque a Bíblia não deve ser um instrumento de opressão. A Bíblia não pode ser um livro cuja autoridade é utilizada para segregar pessoas, para marginalizar pessoas, para excluir e até matar física e emocionalmente tantas pessoas. Vamos dar um basta nessa leitura fundamentalista, vamos dar um fim a esse tipo de abordagem. Por isso conferências como estas são tão importantes, a fim de que as pessoas em geral, cristãos, LGBTs ou não, possam ter acesso a uma leitura contextualizada das Escrituras e assim não pratiquem a homofobia teológica que é tão comum em tantas estruturas cristãs aqui no Brasil e mundo afora também. Que Deus possa abençoar o pastor Felipe Gibran pela iniciativa, pelo convite feito a tantas pessoas importantes que colaboraram com esta conferência e que ela seja um ponto de partida para muitas pessoas. O tempo aqui não permite que nos aprofundemos tanto nesses textos, mas nos permite entender muitas coisas e nos dá uma direção a ser trilhada, a fim de que possamos utilizar a Bíblia para levar vida, para apresentar o Evangelho genuíno de Cristo, para apresentar um Deus que ama incondicionalmente e que não faz acepção de pessoas. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com o nosso abraço.